Mas acho que daqui a pouco ou desligando a TV para evitar problemas. Acho que é melhor, tá? Porque a gente vai ter a tendência de olhar para lá. Sim, tem a tendência de olhar para lá. Acho que só desliga. Né? Ali. É que se a TV tá ligada, a gente vai olhar mais para aquele lado. Se desligar, a gente vai olhar para aquele. Não, mas a ideia é olhar. É nosso olhar assim. Só vamos olhar para a câmera na apresentação. Beleza. Tá, a ideia é bate-papo, né? É bate-papo. Olá, pessoal do Segundo Tempo. Bem-vindos a mais um programa onde a gente aqui traz histórias que inspiram para você que tem 40 ou mais. O que fazer, o que estudar, enfim, quando a gente chega aí aos 40 e poucos anos, a gente sempre fica pensando nessas coisas. Então hoje estamos mais um programa. Vamos dar primeiro boa noite à nossa mesa. Eu esqueci até de comentar. Fábio Nepomuceno, boa noite. Aldoir Moraes. Oi pessoal, boa noite a todos. Rogério Lovatel. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E o nosso convidado, Thiago Macedo. Isso aí, pessoal, estamos aí. Tudo bem? Beleza. Lembrando para vocês que o nosso programa, o Segundo Tempo, tem o objetivo de trazer aqui histórias que inspiram, que motivam, que fazem com que a gente tenha reflexões aí do que fazer aí após os 40, 45. As nossas redes sociais é programa Segundo Tempo, estamos no Spotify, estamos no YouTube, o que mais aí? Estamos no LinkedIn, no Instagram e Facebook. Isso aí. Beleza. E hoje é o nosso programa de número 11, onde então já vamos dar as boas-vindas aí ao Charlie. Antes disso, me lembrei, né, dos nossos apoiadores. Estava esquecendo. Nossos apoiadores do programa: F12 Consultoria, WebD Tecnologia, Santo Olhar Ótica e Vinho da Serra. Então agradecemos aí desde já. Agora sim, Charlie, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fábio. Conta um pouquinho da tua história aí, como é que se começou aí no mundo profissional, ambiente acadêmico. Se apresente um pouquinho para... Caramba! Então, primeiro, tem 40? Já tem 40? Já passou. Já passou um pouquinho. Pois é, né? Começar bem lá atrás, eu comecei a trabalhar super cedo. Venho de uma família super humilde lá no Capão do Leão, né? Então, com 10, 11 anos já trabalhava na lavoura, boia fria, né? Então começou cedo a coisa. Onde é que fica Capão do Leão? Do lado de Pelotas. Eu sei, cara. É o campus da Universidade Federal. Eu fui lá, cara. Tem a Universidade Federal de Pelotas no Capão do Leão. A capital é Capão do Leão. Isso aí. Mas profissionalmente, a minha vida se decidiu a primeira vez que eu mexi no computador, cara. Literalmente, quando eu vi um primeiro computador na minha frente, eu vi na casa de um colega meu e disse, cara, eu quero trabalhar com esse negócio, sabe? E daí se desencadeou toda a minha noção de caminho profissional, tá? Estudei em escola pública lá na infância, fiz curso técnico de eletrônica no segundo grau, na Cefet de Pelotas, né? Então... Também lá, cara, fiquei colega, cara. Aí, quando eu fiz 18, vim pra Caxias. Tá? Me formei no segundo grau técnico e vim pra Caxias. Aí, tô desde lá aqui. Quando comecei a trabalhar, atuei na área de suporte no início, aí comecei a desenvolver software em seguidinha que eu vim. Falando de erros, né, até já começando a falar de erros, um dos maiores erros que eu acho que eu cometi na minha vida foi adiar a graduação. Tá? Eu adiei uns 6, 7 anos, em vez de ter chegado e ido atrás, óbvio, não tinha grana, né? A minha grana que eu tinha aqui era um 386 que eu tinha vendido, né, para vir para cá. Mas adiei bastante tempo porque eu achava que graduação era só para ter o canudo e pronto, sabe? E quando eu comecei a fazer a graduação, eu entendi que não tinha nada a ver com isso. Né? Que o relacionamento que a gente forma dentro da academia, os amigos que a gente forma lá dentro,
o conhecimento que tu te expõe, o contato com os professores, enfim, o network que tu forma faz toda a diferença na vida, sabe? Então, para mim, assim, foi uma ficha que demorou a cair, sabe? E que fez bastante diferença. Depois que fiz a graduação, de lá para cá, eu tenho pequenos intervalos de tempo que não estou estudando, mas de modo geral, por exemplo, fiz a graduação, engatei uma pós de gerência de projeto, nem cheguei a terminar a gerência de projetos. Quando estava em 90% da pós, eu fui fazer uma pós na Fevale. Isso é uma pós muito legal de garantia da qualidade, que na época Software Assurance era um negócio de outro mundo, falando aqui, né? Então fui para a Fevale, fiz uma pós com HP, muito legal. E fiz garantia da qualidade. Na sequência, a gente fiz uma pós executivo internacional na URGS, que o Fábio era meu colega de aula, né? O Fábio Guerra. Aí fiz o mestrado na sequência, na sequência da pós. Né? Fiz mestrado em administração. Fiz depois disso também a minha graduação, eu não falei, eu fiz na área de software, né, desenvolvimento de sistemas, né? E tu tu fez aqui na região e lá em Pelotas tu nunca tinha trabalhado até então? Eu trabalhei todo o tempo, tá? Mas trabalhava com suporte, trabalhava com manutenção. Para te ter ideia, a primeira empresa que eu abri em Pelotas teve que ser no nome do meu pai, porque eu não podia, né, abrir. Aí quando eu cheguei em idade de me emancipar, aí ele me emancipou e aí a empresa, eu comecei a tocar a empresa, tá? Mas tava fazendo segundo grau técnico e já tinha uma empresa de suporte lá. Uma veia empreendedora bem cedo, sabe? E para mim sempre foi muito claro que eu tinha que construir algo que, o Capão-do-Leão é um lugar muito legal, as pessoas são fantásticas, mas para se desenvolver, gente, é muito difícil. Tá? Hoje ainda tem um cenário melhor, mas na época era complicadíssimo, sabe? O melhor emprego que tu ia conseguir é ser cobrador de ônibus ou frentista de posto, sabe? Comércio, né? Ou comércio, sabe? Então, era agricultura extremamente limitada, um povoado pequeno, né, que era satélite de Pelotas, né? Então todo mundo trabalhava em Pelotas, né? Então era bem delicado. Aí, só voltando para formação, aí fiz esse MBA. Na sequência do MBA fiz o mestrado, aí fiz uma pós de inteligência artificial e estou agora fazendo uma pós de Big Data, tá? Basicamente isso, tá? Mas com intervalos de tempos curtos, né? Então faz a pós, passa 1 ano, 2 e faz a próxima. Até porque tu desenvolve um relacionamento novo, tu aprende coisa nova, te atualiza, tu precisa estar o tempo inteiro aprendendo. Nesses meios tempos eu intercalei com coisas que para mim faziam super sentido. Por exemplo, fui fazer um processo de aceleração nos Estados Unidos, fiquei morando lá um tempo, né, levei projeto para validar, fiz uma formação em startups lá, então que contribui um monte, tá, para modelo mental, para me desenvolver como pessoa. Fui também fazer um processo de aceleração em Portugal, fiquei um tempo lá validando modelo de negócio, validando produto, desenvolvendo rede lá, e também foi algo assim, que para mim fez muita diferença, até para entender. Todo mundo acha que o modelo americano é o melhor modelo, em realidade é um modelo, né? Então a gente pode tomar por base o modelo americano, mas pode usar o próprio modelo de Israel, o modelo alemão, o modelo da Europa como um todo, que é completamente diferente do modelo americano. Então, essas vivências ajudaram pra caramba, sabe? Eu acho que parte do que eu sou tá ligado a essas vivências e tudo mais. Profissionalmente... eu vou então... Vai lá. Essas pós que tu vem fazendo, assim, ultimamente tu vem fazendo modelo online, modelo presencial, o que você se adapta, assim, mais? Eu prefiro sempre o presencial, tá? Mas com esse negócio da pandemia, acabou que a gente tem que achar uns modelos híbridos, né? Que tu possa fazer aula. Eu não gosto de EAD, tá? Pra mim, eu não funciono bem em EAD. Então eu prefiro aulas síncronas, que tu tem hora para assistir aula, que tu tem turma, que tu tem trabalho, mesmo que seja online.
mesmo que seja uma aula via Zoom, por exemplo, sabe? Para mim funciona melhor, tá? Mas cada um tem que ver o que funciona para si, sabe? O que dá para tirar de tudo... Só fazer um parênteses na tua fala. Nesse processo de você estar estudando, você também atua como docente? Ou atuou... Isso faz tempo? Quanto tempo faz? Desde que eu vim para Caxias, eu acredito que... quando eu tinha 20 e pouquinhos ali, eu comecei a dar aula no curso técnico. Tá? Aí dei até 2009, eu dei aula no técnico, em 2009 passei para graduação. Tá? Então eu tô dando aula na graduação desde 2009, fiquei uns 2-3 anos na graduação e comecei a dar na pós também. Então eu hoje intercalo entre dar aula na graduação e dar aula na pós. Né? Na pós eu acabo trabalhando com métodos ágeis, trabalho com marketing digital, questões de inovação em startups, nesse tipo de área, tá? E isso é outra coisa que para mim não tem preço. O dar aula é fantástico para se manter oxigenado, para poder estar sempre discutindo tecnologia nova. Na graduação eu dou cadeiras que são a gente chama lá de projeto empreendedor, né? Engenharia de software também. Então, eu tenho que estar me atualizando em relação tecnológica todos os semestres, porque vai mudando as tecnologias e eu tenho que estar apoiando os alunos, acompanhando os projetos deles. Então, acaba que tu tem que estar sempre estudando, tá? No final da história. Isso é muito legal, tem que estar se mantendo a par. E além de ser docente, eu sou empreendedor, né? Então, eu tenho uma empresa de software faz muitos anos, meu Deus, né? Recebeu homenagem já da prefeitura? Pois é. Mas não é a mesma empresa que tu trouxe lá dentro? Não. Mas eu abri a Entre, chamava Guardian na época, né? A Entre, 2000 ali, naquela faixinha ali, sabe? Então, já fez 25, tá? Então, 90 e poucos. Sim. Né? Aí trabalhei na Entre, óbvio que me envolvi com outros projetos, com outras empresas, tem uma empresa de consultoria também, aí acaba trabalhando consultoria em marketing digital, trabalhando consultoria na parte de tecnologia, inovação e tal. E tem a startup que eu tô lá, que é a Skill, né? Que é um projeto que nasceu dentro do Trinopolo. A gente não falou aqui ainda do Trinopolo, mas o Trinopolo é uma instituição que agrupa as empresas de tecnologia da Serra Gaúcha, né? Então, 120 empresas, mais ou menos. E a Skill nasceu dentro do Trinopolo, um projeto de colaboração entre as empresas. A gente tinha um grupo de umas 12 empresas quando começou. Aí não sabíamos o que ia fazer, né? E aí construímos isso em grupo, foi um processo assim muito legal. Foi um daqueles projetos de parcerias estratégicas. Isso, exatamente. E aí, na finaleira, o grupo diminuiu, porque precisava tempo, precisava grana, precisava dedicação, reduziu o grupo. Eu diria que uma das coisas mais fantásticas da Skill foi os amigos que eu fiz na construção da Skill, porque, cara, foi fantástico. A gente começou isso em 2017, acho que foi que a gente começou o projeto da Skill. E, cara, a gente se reunia toda semana, a gente discutia, a gente planejava, e a coisa foi ganhando força e ganhando corpo. E, cara, pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, uma boa parte do pessoal saiu quando a Skill recebeu investimento, venderam as partes deles para o investidor. Mas foi uma grata surpresa assim, na minha vida o projeto que deu origem à Skill, assim, fiz verdadeiramente amigos, sabe? Muito legal isso. Hoje a Skill ainda está no desafio do crescimento, tá investida, tá saudável. A gente está lutando para ajustar os parafusos o tempo inteiro, porque quando acelera o crescimento, um monte de coisa acontece e tu tem que estar lá ajustando, né? Equilibrando os pratos. Explica um pouquinho do negócio da Skill. A Skill é uma plataforma de recrutamento e seleção, tá? Que usa inteligência artificial para fazer o match entre candidatos e empresas, tá? Então, para identificar pessoas que são mais aderentes à cultura da empresa,
que realmente tem a ver com aquela vaga que está em aberto, com as especificações do psicólogo. O pessoal de 40 anos ou mais pode acessar. Cara... Ou não aceita pessoas com 40 a mais. É impressionante, isso é uma coisa muito legal. Tem muita gente 40 anos ou mais cadastrada na plataforma e muita gente sendo empregada, tá? A gente, no início do ano, a gente de tempos em tempos faz essa apanhada em quantas vezes a gente impactou. Tá? Antes da virada do ano, a gente já tinha mais de 1.000 pessoas empregadas na plataforma. Tipo, pessoas que a gente conseguiu transformar a vida, sabe? E é muito legal isso. Tipo, tu vê que, tipo, cara, tu impactou um monte de família, tu impactou... levou, de certa forma, dignidade para as pessoas, porque, pô, o cara tá desempregado, é ruim pra caramba, né? Então, é muito legal, assim, que a gente consegue impactar um monte. E o ritmo da Skill é um ritmo... enlouquecedor, dá para dizer assim, tá? Porque, por exemplo, tudo que a gente fez em 2021, em abril, a gente já tinha feito esse ano. O número de pessoas que a gente empregou, o número de candidatos que... Então, tipo assim, cara... Tá escalando de verdade. É escala, sabe? Tipo, a equipe cresceu monstruosamente. O produto, a gente tem um produto hoje que bate de igual para igual com os maiores produtos do país. Né? A gente foi, essa semana, uns dias atrás, a gente foi pro CONAR, tá? Que é um evento de RH nacional, assim, bem legal, assim. E, cara, os caras que usavam o maior player do país chegavam pra gente assim, porra, como a gente não conhecia vocês ainda? Porque o produto de vocês é melhor do que o que eu uso. Tá, vocês têm mais funcionalidades do que eu uso, o atendimento de vocês é melhor do que o que a gente tem, que tem problemas, né, os grandes players hoje, sabe? Então é muito legal receber esse feedback, ver a coisa acontecendo. A gente estava lá com um stand gigante, estava muito legal. No último ano a Metadados entrou de sócia da Skill, né? Então deu um gás geral, sabe? Então... É um negócio assim que a gente é pilhado, né? Então a equipe é pilhada, o ritmo é acelerado. E o teu tempo tá maior, provavelmente, mais dedicado. Acaba consumindo um tempo valendo, sabe? Aí muitas vezes o pessoal da Inter até me cobra um pouco, né? Porque, pô, tá pesando demais pra lá, né? Então tem que estar organizando a agenda e ajustando para conseguir conciliar, né? Então, mas é um desafio gostoso, né, cara? Porque, tipo, tu sabe que a semana que vem, o mês que vem, não vai ser igual ao que foi antes, sabe? Então, é um ritmo de crescimento contínuo, acelerado e até a gente estava falando antes da questão de modelo mental, é um desafio, porque não tem gente de startup no mercado sobrando, né? As pessoas que têm um mindset de inovação... da questão do erro, né, que a gente estava falando, pô, a gente tem que formar isso na equipe, porque as pessoas às vezes não arriscam, porque elas vêm de um cenário em que o erro é punido, e aí elas se acostumam com isso, se condicionam, e a gente tem que estar o tempo inteiro desamarrando os nozinhos, né, tipo, cara, a gente pode errar, a gente tem que fazer coisas diferentes, porque se a gente fizer do mesmo jeito, a gente não escala, a gente cresce 10% ao ano, e não é isso que uma startup tem que ser. Eu gosto de dizer, né, que se a gente tem as mesmas atitudes, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Então, não tem como ser diferente, né? Exatamente. Então, para ser disruptivo, para ser... tem que dar essa virada de chave, né? E bem legal isso que tu colocaste aí, a questão do errar, né? As pessoas... É feio, nós somos criados, acho que nós todos aqui, né? Na escola a gente é punido se tu errou uma questão, tu... vai reprovado. É reprovado, tua nota é ruim, né? Tu não pode discutir com o professor, né? E eu acho que esse modelo mental é bem diferente. É bem diferente mesmo. Que a gente tem que adotar, né? Pra nossa vida, né? É algo que a gente tá o tempo inteiro trabalhando e as pessoas, no estado natural delas, a tendência é elas trabalharem mais no quentinho, não arriscar muito, sabe? E a gente como gestor tem que estar o tempo inteiro lembrando, galera, se a gente não fizer diferente, a gente não vai conseguir se superar, tá? Não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Então, e tem que ser uma coisa muito mais rápida, né? Tipo, ciclos pequenos, evolui.
Aprende com os erros. Aprende com o erro. Né? Por exemplo, o projeto, a parte de comercial. No início, cara, tinha que gerar lead, tinha que gerar cliente novo. Depois a gente já tem que melhorar a qualificação. Aí depois aumenta esse volume, tipo, tem que melhorar a forma de agendamento. Aí passou essa etapa, eu tenho que melhorar a etapa de fechamento. Então tu vai o tempo inteiro ajustando para conseguir achar, né, o melhor caminho, a melhor forma. A gente usa bastante automação de marketing, então precisa o tempo inteiro, tem que estar fazendo ajuste fino e tem que estar presente, né? Não adianta tu pegar o teu conceito velho e achar que que tu tá seguro porque tu estudou, porque tu sabe, não tem como. Né? Então precisa estar nessa adaptação constante. Gera um estresse tu trabalhar nessa questão da escala, mas é extremamente gratificante. Né? Tu vê a tua equipe crescendo, tu vê as pessoas amadurecendo, porque uma das coisas que a gente consegue na Skill é amadurecer as pessoas muito rápido. Né? Então tu pega uma pessoa que entra na equipe que tinha um modelo mental quando ele entrou, 2-3 meses tu já vê a pessoa mudando, sabe? E vai amadurecendo, se transformando, e uma pessoa que lá no início ela só escutava, ela se torna uma pessoa ativa, que toma decisões, que contribui, que puxa para si as coisas, né? Então é um modelo assim, é muito gratificante, é puxado, mas é muito gratificante. E essa questão das startups, né? A gente vê muitas startups, vê muitas propostas, nesses eventos também que a gente participa, a gente vê muita exposição, muitas empresas fazem o pitch, né, de apresentação, mas a gente nota que poucas é que prosseguem, né? Poucas é que, enfim, cara, tomam o rumo assim do... A estatística americana é 100 para 1. 100 para 1. Tá? Tipo, se tu der 100 pitches, tu tem 1% de chance de conseguir um investimento, por exemplo. Tá? Então, de realmente a coisa andar, muita gente vai desistir, muita gente vai ficar só na ideia, muita gente vai desistir porque tem que botar dinheiro. Né? A Entry sempre foi bootstrap, tá? Eu trabalhava de noite para pagar o salário da gurizada, sabe? Negocinho... Foi mega bootstrap mesmo. Eu tirava do bolso trabalhando de empregado para gerar no início lá. A Skill, a gente, como fez um grupo de empresas, a gente se organizou e se cotizou. Tá? Já era outro momento da minha vida, né? Sim. Porque tipo, uma coisa é um guri lá de 20 anos, outra coisa é agora, recente já. Tipo, já tem um fluxo de salário seguro, tu já tem network para contratar gente boa. Né? E isso da aula é fantástico, tá? Porque dar aula na área que tu atua, tu acaba te relacionando com um monte de gente boa e tu passa na vida de um monte de gente, tu sabe quem realmente se puxa, quem não se puxa, quem é inovador, quem não é. Então isso para mim é muito legal, o dar aula é importante por isso também. E aí acaba que tu identifica caras muito bons. Tá? A gente tem na nossa equipe pessoas excelentes que eram meus alunos, né, gente? Em realidade, isso facilita um monte a vida, né? Então... E nesse ambiente, assim, as pessoas de 40 a mais, assim, você tem esse perfil? O que você poderia comentar, assim, quando daqui a pouco uma pessoa que tem mais de 40, se aparece, enfim... Sempre que a gente fala de startup, o pessoal pensa em gurizada, né? Sim. Na Skill, uma boa parte é na faixa dos 40. Tá? A gente tem gente mais de 40, gente um pouquinho abaixo de 40 e diria que mais da metade está nessa faixa. Tá? Tu vê um pouco diferente do que se imagina, né? Ou que a lenda conta, né? Agora, tipo, que entrou mais uma gurizada mais no desenvolvimento, desequilibrou um pouco, tá puxando um pouco para baixo, tá? Mas eu acredito que a média deve estar nos 30 e poucos, tá? E nessa área que envolve programação, análise de sistemas, os últimos dados que eu vi, existe uma demanda muito forte no mercado, no mundo inteiro, né? Tem um gap gigantesco, uma falta de mão de obra violenta, tá? Na parte de TI. Até quem tá escutando, tá? Se tiver em dúvida para que área vai, escolhe TI, tem emprego. Você quer trabalhar tem emprego, tá?
E, tipo, não precisa fazer uma graduação na área. Essa é uma informação importante porque pode ter muita gente pós-40 que daqui a pouco nunca trabalhou na área de TI. Eu não levo jeito para programação, mas tem consultor de implantação, tem suporte, tem que tipo de áreas tem? O que é decisivo? Negócio, né? O que é decisivo na TI? O cara tem que ter gás. Tá? Porque, tipo, se o cara tiver 18 anos e for travado, na TI ele vai passar trabalho. Tá? Se o cara tem 40 e tem gás, toca a ficha que vai em frente. Porque é uma área muito dinâmica. Tá? As coisas acontecem muito rápido, as coisas mudam muito rápido, principalmente quando tu pega startups. A única certeza que tu tem é que tudo vai mudar. Tá? Não tem essa de, não, amanhã vai ser igual. Não vai. Tá? Porque tu não consegue aumentar do jeito que tu precisa aumentar se fizer do mesmo jeito. Para escalar não tem outra forma. Não tem. Tá? Não tem como. E tu testa ferramenta, e tu testa fornecedor de serviço, tu testa N coisas o tempo inteiro. Tá? E se tem... E tipo assim, precisa gente de TI para vender, precisa gente com visão de TI para fazer pré-venda, visão de TI para fazer qualificação, para fazer marketing, para fazer programação mesmo, que aí a galera mais forte, para fazer análise, entender o problema do cliente. Isso é uma coisa muito legal na Skill. A nossa equipe de desenvolvimento é fantástica em relação a isso, porque o pessoal consegue entregar muito rápido. Tá? Vou te dar um exemplo hoje. O pessoal detectou um problema no início da tarde, 13h30, o pessoal já estava liberando a versão com o problema resolvido. Sabe? O tempo é diferente, sabe? Tipo, não tem aquela coisa, a gente leva uma versão por mês. Não! Tu lança 3, 4 versões num dia. Sabe? É algo que as pessoas não conseguem entender muito como que funciona, mas o time é diferente. Tá? Tipo, a gente de sexta-feira para quarta tem funcionalidade que não existia na sexta-feira, que a gente conversou na reunião de sexta-feira, que está sendo entregue quarta. Sabe? Então, tipo, o ritmo é completamente diferente das empresas tradicionais. O pessoal não consegue entender. Outra coisa que o pessoal não consegue entender a gente não tem endereço físico. Tem, nosso endereço físico sim. Lá na metadados, o endereço fiscal tá lá. CNPJ. É do CNPJ. É o recibo fiscal. Mas, gente, não tem um lugar físico. As pessoas não conseguem admitir que a empresa consegue funcionar bem e rápido sem ter uma sala onde todo mundo senta. Tá? A gente faz reunião todo dia. Tá? Tem reunião sagrada lá do Scrum, lá todo dia, no mesmo horário sai a reunião, se programa o dia, se alinha, tem reunião de planejamento semanal, mas não é físico. Isso é muito... As pessoas estão em homework, estão em casa. Cara, eu tenho gente em São Paulo, eu tenho gente em Passo Fundo, eu tenho gente em Porto Alegre, eu tenho gente na praia, tá? Então, as pessoas estão lá nos lugares que elas querem morar, tá? Vivendo a vida que elas decidiram. E produzem até mais. E produzem bem. Elas sabem as responsabilidades. E isso é importante. Não é todo profissional que vai se encaixar numa rotina de home office, de trabalhar com equipe distribuída. Não é todo mundo. Mas se tu conseguir achar as pessoas que têm esse perfil, a coisa funciona. Sim. Tá? Então é importante ter essa visão. E a tendência é as pessoas que não têm esse perfil saírem do time. Porque, tipo, tá todo mundo produzindo, eu tô aqui, não consigo produzir, a pessoa se sente mal, sair do time. Então, é uma forma de ver, sabe? Eu tive segundo em Porto Alegre, e aí tinha um doc, não sei se você já ouviu falar. Não. Eles criaram uma startup que surgiu dentro da Softplan, né, que é uma das maiores lá do Sapiens Park. E realmente eles não conseguiram desenvolver os projetos dentro da Softplan, que é uma empresa de tecnologia com 3, 4 mil funcionários, porque tinha essa cultura. E eu fiquei das 2 às 5 com eles e exatamente isso, ele mostrou, isso aqui eles corrigiram no sistema, aqui tá o pessoal pilhado, Scrum, muito dinâmico, escalável. Eu acho que a gente foi a primeira revenda deles e hoje eles estão com 100 funcionários, faturando 3 milhões mês e estão se preparando para parte internacional, para ir para a bolsa, tá? Tipo,
é totalmente diferente, tá? Então, eu só queria uma coisa dessa questão do home, acho que é bem importante, tá? Qual a importância do Scrum, Charlie, para um home funcionar, para uma equipe distribuída funcionar? Sabe que... Explica antes o Scrum. Do Scrum, pessoal. O Scrum é um método ágil, tá? É um tipo de método ágil, tá? Tem vários tipos, tá? E eu diria que não é importante o Scrum, mas o Scrum tem pilares, que são os pilares dos métodos ágeis, tá? Entre eles tem comunicação, tá? Que essas coisas, esses pilares é que são importantes. Não interessa se tu escolhe usar um outro método, tá? Não tem problema. Mas é importante que traga essas coisas do método ágil para dentro, de ter, priorizar, entregar valor do que discutir contrato, essas coisas, sabe? Tu pensar que é mais importante o teu relacionamento com o cliente, que o teu produto evoluir do que a burocracia, do que as coisas mais formais, tá? Eu diria assim, que se não for com um método ágil, que se escolha qual que se quer, no nosso caso é Scrum, se não for usando o método ágil, não funciona. Tá? O home office só funciona se tu tiver um canal de comunicação efetivo. Tá? Que as pessoas consigam se comunicar, que todo mundo saiba o que todo mundo está fazendo, tá? Para não ficar ninguém escondido. Sim. Tá? E tipo, a gente tem inspeção a cada 24 horas. A cada 24 horas a gente senta e fala tudo que eu fiz nas 24 horas anteriores, o que eu vou fazer nas próximas 24 horas e se eu tô com algum impedimento, se eu tô travado em algum lugar. Então, quer dizer, o problema fica escondido por no máximo 24 horas. Sim. E tu consegue corrigir e colar alguém para apoiar e vamos embora, sabe? Porque não pode parar, tu não pode ficar... antigamente acontecia e acontece em algumas empresas, do cara ficar uma semana batendo cabeça num problema porque ele não está conseguindo resolver. Sim. E é inadmissível isso. Ou esperando o retorno de um cliente. Uma aprovação, uma semana, 2, o e-mail. Não dá. Mandei o e-mail e... Então, não tem como. A gente precisa ter ciclos curtos, precisa ter planejamento, óbvio, né? De semanal ou quinzenal. E eu diria assim, funciona. Método ágil funciona. E isso muito tem a ver com o modelo mental, né, das pessoas. O que uma pessoa que sempre trabalhou numa empresa tradicional, daqui a pouco, vou para a área de TI. Claro, ela tem que estudar, tem que se capacitar, mas tem alguma dica, alguma coisa assim para abrir a mente, enfim, o que isso é com o tempo, é com a convivência, ou acho que também depende muito da pessoa, né, de se abrir para isso, né? Eu diria que o primeiro passo é a pessoa se abrir para isso, tá? Porque o que tem que entender uma pessoa que quer trabalhar na área de TI? Que ela vai estudar a vida inteira. Tá? Não tem como a gente trabalhar com tecnologia sem se atualizar. Tipo, aquela coisa que eu fiz uma faculdade lá atrás e aquilo é o que eu sei, não existe com TI, não tem como, porque a linguagem muda em 2, 3 anos, a parte de servidor vai mudar em 2, 3 anos, a forma de vender muda em 2, 3 anos, tudo muda, tá? Tudo é perecível, tá? Então, tu aprendeu, tu tem que usar aquilo no máximo de tempo que tu puder e desaprender e se preparar para aprender de novo. Usa o que tu sabe de base, de alicerce para construir dali para cima, mas tu tem que estar o tempo inteiro adicionando conhecimento novo e abandonando coisa que não funciona mais. É um desafio, tá? Não é todas as pessoas que se adaptam a isso, tá? Mas é muito legal. Além de aprender, eu acho que uma outra coisa que a gente já comentou, né? É a questão de resolver problemas, né? Ninguém vai ligar, né? Ninguém liga, o sistema tá funcionando, tá tudo bacana, né? Teoricamente a TI, ela é suporte, né? Então... Eu só tenho que gostar desse tipo. Os melhores profissionais de todas as áreas são os resolvedores de problemas, né? O cara que vende um bom resolvedor de problema, o cara que inventa uma campanha de marketing fantástica, ele é um resolvedor de problema, né? O desenvolvedor é um resolvedor de problema, o cara de suporte que todo mundo ama é um resolvedor de problema. Sim. Então, é uma característica base da tecnologia, tem que gostar, né? Charlie, na tua trajetória, assim, eu lembro, não faz muito tempo, só não sei quanto tempo faz, mas eu te encontrei num evento e aí eu falei assim, e aí, como é que estão os negócios? Aí tu me falou assim, cara, eu tô ficando doido de tanto trabalho, de programação, isso já faz mais de 10 anos, tá? E aí eu queria te perguntar assim,
passado agora com mais de 20 anos de experiência, né? O profissional que vai atuar em TI, para aquela pessoa que está pensando em migrar de carreira, ou a pessoa que está entrando agora no mercado, assim, para a pessoa se manter motivada nessa área, seja empreendendo, seja programando, seja com alguma parte de tecnologia, o profissional tem uma vida útil? O que ele precisa fazer? Olha, eu diria que essa vida útil é o tempo que ele for a fim de estudar e se aperfeiçoar. Tá? Porque se ele tiver esse gás de continuar se aperfeiçoando, continuar evoluindo, vai ter espaço para ele sempre. Tá? A gente tem vários casos, tem analista de sistema com 60, 65 e continua fazendo análise, porque gosta de fazer análise e faz. E tu vê como que é estranho, né? Antigamente o cara dizia, o cara de 45, né? Eu me imaginava, com 50 anos, não quero estar trabalhando, você é o dinossauro, o tio da TI, né? Mas qual que é a sacada? O exemplo do analista de sistema. O melhor analista de sistema é o cara que entende de negócio, não é um cara que entende de programação. Essa migração, né? E aí, velho, um cara que trabalhou no chão de fábrica, para desenvolver sistema para chão de fábrica, ele é o melhor cara para fazer análise. Ele sabe o processo. Ele é o processo. Porque ele pode sair da contabilidade e ser um analista focado em contabilidade. Porque ele vai ensinar os detalhes da contabilidade para o programador implementar. Eu até vou inverter. Um cara de TI entender de contabilidade é raro, tá? É raro. Agora, um cara de contabilidade entender muito de TI é comum, né? É comum. Tu vê como que é estranho, né? E dentro dessa área de startups, tecnologia, softwares, você atua aí na área de recrutamento e seleção. Tem algum vamos dizer, setor, alguma atividade, um tipo de software, melhor dizendo, né? Um RP, MRP, enfim, recrutamento, tem algo assim que predomina, assim, como uma tendência, assim, para os próximos anos? Ou isso é muito... Cara, esse mercado está em transformação, tá? É um mercado que está em expansão, investimento. Tipo, a gente pega só o exemplo dos dois maiores players, um recebeu 516 milhões, outro recebeu 600, quase milhões, sabe? Então, tipo, tá tendo investimento pra caramba, tá? Então, tá tudo em expansão, tá? É um mercado que tá acelerado. Os players grandes, principalmente os mais velhos, estão obsoletos, tá? Tipo, a gente pega, não vou dizer nomes, né, para não me lembrar ninguém, mas tipo, os caras que eram os donos desse campinho há 20 anos, 10 anos, estão com produtos velhos, desatualizados, tecnologias desatualizadas, produtos que atendiam uma realidade de 20 anos atrás que não atendem mais. E aí tem uma geração nova, que a Skill entrou nessa vibe da geração velha, que a gente tem inteligência artificial, a gente é focado no usuário, a experiência dos produtos velhos é péssima, né? Então, tipo, pro candidato é ruim, é complicado, e tipo, a gente tem uma visão assim, pô, tem que ser fácil pro candidato, tem que ser simples, o cara que vai trabalhar no chão de fábrica tem que conseguir com tranquilidade preencher o cadastro, não precisa ter um curso na NASA, sabe? Sim. Então, é uma vibe diferente. Então, tem dois grupos, né? Os caras que estão vindo com tecnologia atualizada e os caras que têm a velha guarda lá, que os produtos estão obsoletos, né? E o pior é que a velha guarda não vai conseguir mudar, porque são os elefantes. O que eles estão fazendo até, Rogério? Eles estão comprando startups. Isso aí. Né? O exemplo da própria Metadados. A Metadados tinha um produto, era um produto que estava com uma certa defasagem tecnológica. O que ele fez? Investiu na Skill para ter no portfólio um produto novo, com tecnologia nova, com todos os recursos mais modernos e compete de igual para igual com os grandes players dessa segunda onda, sabe? Então, são estratégias desse tipo que os caras estão fazendo. Eles não conseguem, o sistema é muito grande e tem a cultura, né? Tu não consegue implantar numa... E uma equipe tradicional desenvolver um produto novo, né? Cara, é um desafio, tá? É um desafio conseguir... O que eles estão fazendo compra uma startup ou cria uma startup para fazer aquele produto, tá? Só que, tipo, a gente tem que ter ciência que demora um tempo para isso, né? Não é um negócio que tá pronto. Não, né? Então... Sim.
E como você vê a região aqui? Porque, de certa forma, nós somos um polo, além de industrial, também tecnológico. A gente sabe que, por exemplo, tem o Florianópolis, que é um polo superior, vamos dizer assim, em tecnologia, pelo menos é o que a gente ouve falar. Como é que você vê o desenvolvimento da região em torno da tecnologia, investimento em startups ou capacitação? Cara, eu enxergo que a gente está num lugar fértil em relação à inovação, em relação ao empreendedorismo, tecnologia também. Só eu fico triste por principalmente o poder público não enxergar isso como algo estratégico. Algumas pessoas dentro do poder público enxergam, tá? Tem ressalvas, pessoas que atuam forte e trabalham para isso, mas esse número ainda é pequeno, sabe? E é muito triste isso porque a gente poderia levar Caxias para um patamar de Florianópolis com tranquilidade, tá? Porque a gente tem uma massa crítica de profissionais, a gente tem uma base de startups já bem forte, só que falta atrair investimento, falta o poder público se posicionar como um lugar de tecnologia, porque os caras se posicionam como um polo metal mecânico e o que eles conseguem manter é um polo metal mecânico. Sim, da forma que sabe? vende. Precisa vender melhor isso, sabe? É uma questão de posicionamento. Apesar de ter pessoas muito boas dentro da prefeitura que lutam e trabalham para que isso aconteça, tá? Para realmente mudar esse patamar. Mas pena que são poucas, sabe? Precisaria mais gente engajada, sabe? Mas a gente tem um potencial gigantesco, tá? E a gente já atraiu muitos olhares, tá? A gente tem empresas aqui que já foram compradas por multinacionais, que foram compradas por grandes grupos de investidores, sabe? Que fizeram aporte. Então, tipo, tem essa visão de que Caxias tem isso, tá? E não só Caxias. A gente pega a Serra Gaúcha, tem ótimas empresas, tá? Se a gente ir para Bento, Farroupilha, até Flores, a gente vai achar boas empresas de tecnologia. Eu até estava pensando, muitas foram compradas nos de 20 anos para cá, Com né? certeza. E empresas que hoje são referência, fazem parte de referências portfólio, mundiais, já não é mais nem nacional, né? Sim, sim. Então, tu vê, e nunca foi se dado força para isso, né? Tem muito esforço heróico, tá? Tipo, um cara ou um grupo de pessoas ou algumas pessoas da prefeitura, então tem esforços heróicos, mas tipo é a mesma coisa das cidades inteligentes, né? Então, tipo, não adianta a gente dizer, seria legal se a gente fosse, se não tiver alguém que levante a bandeira. A gente é uma cidade inteligente e está trabalhando para isso, sabe? A gente primeiro tem que decidir ser para depois ser. E às vezes falta isso. Eu acho que é uma coisa que a gente até colocou aqui, né? Que acontece lá no Vale, né? É uma cultura que a gente conversou até no outro programa, de Gramado, de Bento, né? Tá enraizada, né? Lá não tem eu quero ser inovador. No Vale, tu tem que ser inovador ou tu tá fora. Quando eu fui até aproveitando, conta um pouquinho da tua experiência no Vale do Silício. Eu fui... Agora eu não vou conseguir te precisar o ano, acho que 2013, tá? Que foi o primeiro ano. Eu fui já umas quantas vezes, fiquei em intervalos diferentes de tempo, mas por ali que foi o que eu fiquei mais tempo. Eu levei uma startup de reconhecimento facial, biometria facial. A gente estava à frente do tempo do Brasil, né? O Brasil ainda não... Porque tipo, a gente desenvolveu uma solução que era um software as a service, que a gente vendia API mesmo de reconhecimento facial. Estava longe ainda, tipo, no Brasil não tinha caído a ficha para isso. E nos Estados Unidos a gente estava atrasado, porque quando a gente chegou lá já tinham 26 empresas investidas com acima de milhões de dólares de biometria facial e, cara, com investimentos gordos. Então a gente chegou um pouquinho atrasado por lá, mas antes do tempo do Brasil. Mas foi uma puta experiência, tá? Para poder entender mercado, entender como funciona isso do time de mercado, como a questão de mentoria, como que funciona, que para eles é muito forte isso. A gente foi num grupo de empresas, foi muito bom, um projeto que o Sebrae estava envolvido, tá? Eu lembro. E fomos num grupo de empresas, cara, e foi
excelente porque todo mundo tinha as suas rotinas, as suas agendas e todo mundo trocava com todo mundo. Tipo, pra mim deu errado isso, pra mim deu certo aquilo, essa forma aqui funcionou, essa outra forma não funcionou, essa coisa do pitch não tá certa, essa outra funcionou melhor. Então, cara, foi fantástico isso da colaboração, do construir junto, de poder dar palpite no negócio dos outros, receber feedback dos outros negócios, sabe? Foi fantástico. E o Vale tem uma questão de timing, né? A velocidade que acontece as coisas lá é muito diferente. Me chamou muita atenção um dos brasileiros que estava lá, que a gente estava assistindo uma palestra, cara, que disse, olha, em 6 meses eu escrevi o meu código inteiro 3 vezes. Estou entregando agora a 3ª versão do sistema. Escreveu, botou no lixo, e ele estava trabalhando na 3ª, em 6 meses. E tipo, para nós no Brasil aquilo era inconcebível, como o cara simplesmente descarta e começa de novo, muda tudo, né? Hoje para mim faz todo sentido, não deu certo, cara, pivota, acha outro caminho, e vai embora. Mas na época para mim aquilo foi uma ruptura, assim, cara, por que eu tenho que ser tão lento? Se o cara consegue fazer, por que a gente não consegue? Os nossos engenheiros no Brasil são tão bons quanto os engenheiros dos Estados Unidos. Não tem diferença. A tecnologia que usa nos Estados Unidos é a mesma que usa aqui. Tá? A base tecnológica e formação é muito semelhante. Tá? Então, tipo, dá para fazer essa droga. Tá? A minha maior lição foi essa. Esse negócio é factível. Porque quem olha de fora acha, não dá para fazer isso. Mas é cultural isso? É cultural. É o mindset mesmo. É cultural. Né? Mudança. Quando, no Brasil, quando tu chega com o cara e diz, olha, eu quero alinhar isso aqui, mas vocês me entregam a semana que vem? O cara diz, não dá. Lá, o cara vai achar uma forma de fazer para te entregar a semana que vem. Pode ter uma alteração de preço, porque ele vai ter que mobilizar a equipe na Índia, vai alterar preço. Sim. Mas ele vai conseguir te entregar. Sabe? Então, tipo, não dá. É como nós vamos fazer para isso dar. Sim. E é uma forma muito diferente de tu encarar o problema. Porque se todo mundo senta na mesa, não, isso é impossível. As ideias que vão sair é justificativa. Se todo mundo sentar assim, cara, como é que nós vamos fazer isso daí dar certo? E um dá um palpite, outro dá outro, e se constrói uma ponte para interligar isso, sabe? É só a forma de pensar, sabe? A forma de alinhar e de construir. E faz toda a diferença no final do dia. Só para fazer o parênteses, né? Aquilo que a gente conversava até antes a questão que eu me incluo nisso, tá? A gente tem vergonha de dizer, até pro cliente, cara, eu errei, vou ter que refazer, né? Se for pensar, né? É cultural, né? Como é que tu se sente, né? Eu acho que uma outra coisa que é diferente também lá no Vale, né? Aquela questão, né? Que eles dão aquele treinamento que tu vai falar com uma pessoa, ela te pede que tecnologia que tu trabalha, como tu faz, e se não dá match, né? A pessoa simplesmente vira as costas, né? E vai procurar um outro para dar match, tá? Isso aí. Isso aí foi bem legal quando eu fui na 2ª turma, tá? Então, aqui, nossa, o cara foi mal educado, né? E o Brasil, como é que é o brasileiro? Veja bem, o meu sistema, se eu mudar aqui, mudar ali, eu vou conseguir fazer um reconhecimento facial num site aí, vai funcionar, tá? A gente tem medo de dizer não. Isso eu comentei muito com o Fábio, com o Aldo, tá? Acho que comenta um pouco disso, tá? Porque às vezes tu ganha o cliente, ganha o projeto e ele não faz perder o tempo, tá? Porque senão tu vai perder tempo, cliente, dinheiro, tá? Porque tu vai fazer uma coisa que tu não é bom e o cara vai ter que fazer, né? A gente tem algumas coisas que são, não vou dizer que é errado, mas que é diferente deles e eles têm vantagem em relação a nós, tá? Que a cultura latina, a gente tende a não dizer não para as pessoas, não magoar os outros. A gente acha que vai magoar. Tipo, não, meu amigo tá falando, eu vou dizer para ele que é boa a ideia é uma porcaria, tá? Sim. Então, tipo, não, mas é muito boa a tua ideia, e o cara gasta um monte de tempo numa ideia que é porcaria, porque os amigos disseram que, cara, tua ideia é boa. Se o cara chegasse pra ti e dissesse, cara, tua ideia não vai funcionar, eu já testei isso aqui, não funciona. Vai dar isso. O cara vai corrigir a ideia dele com aquelas dicas que tu deu e vai seguir por outro caminho e não vai gastar um monte de tempo. Vai ajudar ele. Então, na prática, né? Eles têm essa visão de que, cara,
eu tenho que ser honesto. Se eu não gostei, eu vou dizer que eu não gostei. Se não tem match, tipo, a gente não tá alinhado, não vai me contribuir, é melhor eu dizer, tá, valeu, mais na frente a gente pode falar, mas hoje não encaixa comigo. Sim. Tá? E tchau, dele graças, e vamos pro próximo. E outra coisa que os caras trabalham muito no modelo do Vale é que todo mundo tem que ter espaço para falar. Se eu chego para falar com o Rogério para falar o que eu faço, eu tenho a obrigação de deixar o Rogério falar o que ele faz. E depois tudo. Isso, tem que ter essa questão de todo mundo escuta e ninguém aluga o ouvido do outro. Todo mundo lá tá treinado para em 30 segundos falar o que faz. Sabe? O cara não fica 2 horas falando. Uma característica é a rapidez, né? Quanto tempo tu tem, né? Quanto tempo tu tem? As próprias, está acontecendo agora, o Sophie, em Porto Alegre, Salt Summit. E eu vi um comentário que as palestras são muito rápidas. Né? Em contrapartida, Portugal é diferente. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer um processo de aceleração também em Portugal. Portugal, os caras têm um tempo completamente diferente. Tipo, tu vai negociar contrato, o cara não quer contrato de 6 meses, ele quer contrato de 5 anos. Sabe? Eles querem segurança, eles querem que o negócio deles rode por muito tempo sem se preocupar. Então eles fazem contratos mais longos, eles não te apertam em prazo. Não, tu precisa fazer, então me entrega testado. Se tu precisa de 2 semanas, me entrega daqui a 3 semanas, mas testado, validado. Eles têm uma preocupação diferente. Não estão errados, só são diferentes dos americanos. Modelos, né? São modelos completamente diferentes. Então a gente tem que estar atento que não é um certo e errado. Não é que o americano, por ser daquele jeito, ele está certo. E a gente não vai conseguir copiar o americano e botar em Caxias. Não tem como botar no Rio Grande do Sul ou botar em São Paulo. Precisa adaptar. Tá? Precisa pegar as boas ideias e o que funciona e trazer e adaptar para a nossa realidade. Não dá para dar Ctrl-C, Ctrl-V. Um exemplo na prática é a questão do agro, né? Antigamente nós lavrava que nem os americanos e a produtividade do soja era 0, né? Hoje a gente faz a gente produz muito mais que os americanos, né? Por quê? Porque a gente tem a nossa cultura, tem adaptado ao nosso solo, não é simplesmente dar cópia e cola, né? É importante isso. E uma pergunta do Guerra, que não pôde estar presente hoje, ele colocou aqui como que a inteligência artificial vai impactar na contratação, né, dos profissionais, principalmente aqueles com 40 anos ou mais. Porque existem as agências de recrutamento e seleção, existe a contratação tradicional. O que você vê que ao longo do tempo isso vai se perder, isso vai ir para a inteligência artificial? Cara, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, tem lugar para as agências tradicionais, tem lugar para quem está usando inteligência artificial. Qual vai ser a diferença? É que para escalar, tá, a gente tem cliente que contrata, 300 pessoas no mês, 500 pessoas no mês. E para fazer isso, tu não consegue fazer se tu não usar ferramentas. Não tem força humana. Não tem força humana, tu vai ter que ter um pelotão de recrutador, a gente tem... Vai ter que entrevistar 1000 para selecionar talvez 300, né? A gente tem um projeto que os caras querem contratar 1.500 por mês. Cara, é impossível com recrutadores de forma tradicional, tendo que olhar as pilhas de currículo do jeito que faziam antes, e ficar lendo aquele monte de papel e aí organizar os melhores. Cara, é impossível fazer isso em escala. Quando a gente aumenta um pouco o volume, a inteligência artificial faz todo sentido. Porque ela vai ranquear, vai ver quem está mais alinhado com a tua cultura da tua empresa, quem tem mais perfil com aquela vaga, quem tem alinhamento em geolocalização, por exemplo, os caras que estão mais perto da vaga. Ranqueia todo mundo e os recrutadores vão focar nos caras mais alinhados. Tá? E tá certo, porque esses caras que estão mais alinhados, digamos que tu vai ter, tem uma vaga, 1.000 pessoas e tu vai contratar 3. Tá? Tem 1.000 aplicados, tu vai contratar 3. Então, é lógico que ele não vai olhar as 1.000 pessoas. Tá? Então é muito melhor a inteligência artificial ordenar isso e ele focar nas primeiras lá, ele não vai olhar as 3, normalmente o pessoal vai olhar as primeiras 20, 30 pelo menos. Né? E vai realmente conseguir fazer um processo com muito mais precisão.
A ideia não é substituir as pessoas. A inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de skill, a gente só quer dar mais agilidade para o processo do recrutador e, principalmente, garantir que as pessoas que têm fit para a vaga apareçam destacadas. Tá? Para realmente ser justo, porque tipo, a gente não acha justo aquela que não, a inteligência artificial elimina todo mundo que... Não, a inteligência artificial põe em ordem. Se o recrutador quiser olhar todas, ele pode. Sim. Tá? Então é importante isso, precisa ter essa visão. Beleza. Trazendo um pouquinho para o nosso tema, assim, tu tem 40, um pouquinho mais de 40, né? Então, não precisa falar, né? A gente está aqui com o propósito de programa para, enfim, ver o que fazer, o que estudar, como é que vai ser os próximos 40, os 50, né? Ou 60. Tu já passou nessa migração? Tu tem hoje 3 empresas, tu estudou, fez várias pós, dá aula, tu já chegou no momento assim de decisão, o que eu vou fazer da agora em diante? Um momento assim de parada, assim, mas será que é isso que eu quero mesmo? Tu teve algum momento assim que tu parou, vamos parar tudo e vamos ver o que estou fazendo aqui, se é isso mesmo que eu quero? Cara, eu já tive na minha vida vários momentos desse tipo, sabe? E começou bem cedo. 20 e poucos anos eu comecei a ter esses momentos de parar e realinhar. Né? Tanto que essa questão de dar aula foi num momento desses, a questão de construir uma equipe de desenvolvimento foi um momento desses. Né? Então, eu acho que a gente como ser humano, às vezes a gente acha que é todo mundo só profissional ou coisa tipo, cara, a gente é ser humano. Como ser humano, como pessoa, a gente precisa parar de tempo em tempo e fazer essas avaliações. Não precisa ser a cada 6 meses, porque tipo, vai dar um overhead. Mas, cara, anualmente, no fim do ano, tu precisa dar uma olhada para ver como que vai ser o próximo. Hoje, em cada 3, 4 anos, tu tem que alinhar como vão ser os próximos 3, 4. Sabe? Precisa ter esse planejamento e tu precisa ter uma visão macro de vida, tá? Cara, 25, 26 anos eu entendi que como tecnologia eu ia bater no teto se eu fosse só técnico, tá? Se eu ficasse sem uma base de gestão, digamos assim. E eu entendi que eu ia ter que seguir uma carreira em Y, que eu ia ter que me desenvolver tecnologicamente, mas eu ia ter que me desenvolver como gestor. E como gestor entra todo esse lado de desenvolver como pessoa, tá? Porque tem tudo a ver, tá? Porque se tu não trabalhar sobre os teus defeitos, os teus impulsos, tu não fizer uma reflexão sobre trajetória, carreira, cara, tu não vai conseguir guiar. Tá? Para você, Charlie, para você, o que é mais desafiante ou que te exige mais? É o viés técnico? Não, gerir pessoas, disparadamente gerir pessoas. O técnico é binário, né? Tu precisa te atualizar e tal, mas, cara, é muito mais fácil. Tu senta a bunda na cadeira e vai aprender. Pessoas não. Cada um dos caras do teu time, tu tem que entender como eles pensam, tu tem que entender o que eles valorizam, tu tem que estar o tempo inteiro atento a isso. Sabe? E é um desafio. Para mim, gerir pessoas é a coisa mais complexa que tem de ser empresário, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa que tu não falou até agora. Tu atuou como presidente do Trinopolo por 2 gestões. 4 anos. 4 anos. Que é um processo também que exige muita comunicação, liderança. E aí tu tá liderando empresários, entidades, enfim. Como é que foi para ti essa experiência? Né? Tu recomenda isso para outras pessoas? Como é que é essa coisa de trabalhar em cooperação, em associação? Cara, eu diria que é muito mais do que uma pós, tá? Sinceramente, é algo que transforma a tua vida, transforma os teus relacionamentos. E para mim foi muito importante porque me ajudou a ver muito isso da colaboração. Tá? Foi um dos focos que eu trabalhei enquanto presidente, as empresas colaborarem. Tá? Eu trabalhei forte isso.
E como pessoa, para mim, isso, cara, teve um impacto fenomenal. E a gente está falando bem de vida profissional, mas eu acho que tem alguns aspectos de vida pessoal que a gente precisa ponderar. Para mim, eu tenho que trabalho voluntário é uma obrigação, sabe? A gente precisa fazer. Tipo, não é quando sobrar tempo, a gente precisa separar tempo nosso para devolver para a sociedade. Tá? Seja na associação, seja mentorando startup, seja palestrando para a gurizada, seja o que for. A gente precisa separar tempo para devolver e contribuir para os que vêm atrás. Tá? Porque tem uma galera que sabe menos que a gente. Mesmo que a gente saiba pouco, o que a gente tem é mais do que os que estão vindo. Tá? E a gente tem que passar isso para frente. Os nossos filhos estão aí. Os nossos filhos, as pessoas, humanidade, a humanidade como depende tudo, disso. Sabe? Porque, cara, eu vim de escola pública. As oportunidades que se tem numa cidade como Capão do Leão, estudando numa escola pública, cara, eu tinha uma ânsia, uma aflição de poder seguir o meu caminho e eu sabia que ali não era o caminho. Tá? Eu não conseguiria fazer tudo que eu entendia que me esperava pela frente ali. Sabe? Tipo, eu vou atender informática, vou ter 10 clientes, né? No Capão do Leão. Sabe? Então, não tem como, sabe? Precisa ter uma escala mínima para se fazer isso. Então, sempre foi claro para mim, desde criança, tipo, aqui é algo que eu tô passando para chegar onde eu vou ir. Né? Então, para mim foi claro. Assim, outra coisa que para mim era muito claro, eu vou ter 2 filhos, vai ser um menino e uma menina. Para mim era um objetivo de vida desde criança e é o que eu tenho. Tenho lá um casalzinho, né? A Cacau fez 18 anos agora, entrou para faculdade, o Arthur tá com 16 e tá fazendo curso técnico e é parte da vida da gente essa questão de ser humano, de ter família, de zelar pela família, de contribuir da forma que a gente gostaria que as pessoas contribuíssem pra gente quando a gente estava lá atrás, sabe? E a gente precisa trabalhar. Outra coisa que é de lição que eu aprendi, a gente tem que conviver com gente boa, melhor que a gente. A gente pode parecer chavão, mas a gente se torna a média das pessoas que a gente convive. Então, a gente tem que conviver e buscar pessoas melhores do que a gente. Se a gente conviver só com gente pior do que a gente, ou pior no sentido de ter conhecimento, de ter progresso, de ter... a gente vai se tornar como elas. O comportamento. A gente precisa buscar conviver com pessoas que nos elevem, não que nos baixem. Sabe? Então, como ser humano, eu acredito nisso, a gente precisa trabalhar nisso. E tem que realmente se cercar de pessoas que contribuam. A gente não pode ficar com pessoas que puxam o freio de mão e a gente tem que arrastar as pessoas. Né? Sou muito feliz nisso. Minha esposa é super pra frente, meus filhos copiaram lá e são super pra frente. E a gente precisa buscar pessoas para se relacionar que realmente são afim de ir pra frente, de prosperar. Porque se tu tá no meio do monte chorão, tu vai te tornar um chorão. Então a gente precisa ter fé e lutar, ir em frente e trabalhar para isso, tá? Algumas pessoas rezam e esperam cair do céu, né? Outras rezam e continuam batendo martelo, né? Sim. Porque é a única forma da gente conseguir construir as coisas. E o que tu espera aí para agora, pensando agora em diante aí, pretende fazer? Tu tem hoje 3 negócios, o que tu espera para o segundo tempo aí? O que você tem planejado? O que você gostaria de fazer mais? Ou daqui a pouco o que você gostaria de deixar de fazer, né? Pois é. No segundo tempo pode ter prorrogação, pode ter terceiro Pode ter pênalti, né? Pode ter... É um desafio. Uma das questões que eu enxergo que vai tomar em vários anos ainda desse tempo que a gente tá, é essa questão da skill, por exemplo. Tá? Eu enxergo que tem muito para aprender, sabe? Tem muito para desenvolver, porque a gente agora começou a falar em internacionalização na skill. Até 2-3 meses atrás não era um assunto de pauta, agora se tornou assunto de pauta.
Então, tipo, tem um mundo para trabalhar nisso. A gente tá com uma equipe de 20 e poucas pessoas, previsão até o ano que vem isso bater perto de 40, né? Então, tipo, cara, tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, muita coisa para profissionalizar, e é algo assim que tá bem legal, tá bem legal de fazer. Uma coisa que eu tenho trabalhado em mim e que quero mudar um pouco assim, cara, eu trabalho demais, tá? A minha carga, assim, putz, é puxada, tá? Sim. Porque é que nem aquela história, os caras veem só o que eu ganho, mas não veem o que eu faço. Porra, eu ralo, tá? E eu acho que tem que equilibrar mais isso, sabe? É importante pra mim, tipo... Pra ter mais qualidade de vida, eu acho que é importante. E geralmente quem trabalha na TI não tem horário, né? É que o problema é que o cara é apaixonado pelo que faz, e aí, tipo... O pós-horário é melhor. Ninguém te incomoda. A melhor parte pra mim é no final do dia ali, ó. Posso sentar, olhar, não olhar. Mas acho que tem que chegar, tem que ter um pouco mais de equilíbrio nisso, sabe? E trabalhar de forma, tipo, tem que trabalhar, mas tipo, não dá pra ser o excesso. Tipo, 18 anos lá, cara, porra, eu trabalhava 18 horas por dia. Desde lá. Tá, então... Mas é construção, né? Construção. E precisa mudar dentro da gente, né? Ninguém vai mudar por ti, ninguém vai fazer a transformação por ti, né? Sim. E tem uma história engraçada aí pra nos contar... Das aulas, das viagens, das empresas, tem alguma história aí engraçada aí? Uma saia justa, um projeto deu furado. Cara, boa pergunta, não tinha pensado nisso. Mas tem, que eu vou dizer? Cara, tem muita coisa que dá errado, sabe? Às vezes os caras acham que a vida de empresário, que isso dá tudo certo. Cara, dá mais errado do que certo. Tipo, quando a gente foi para os Estados Unidos mesmo, cara, um monte de coisa deu errado. Tá, mas a gente usou aquilo para aprender e ir para frente e coisa do tipo. Tipo, na Skill, deu um monte de coisa errada. A gente teve que refazer um monte de coisa. Tipo, as interfaces nossas que a gente fez nos primeiros meses foi tudo pro lixo. A gente teve que reconstruir tudo. Óbvio que a gente não vai ficar chorando. Não, mas tipo, a gente tem que fazer dar errado rápido, né? Aquela máxima é tipo, vamos errar rápido pra gente achar um caminho pra esse negócio. Mas só vai saber se tá errado se fez, né? Exatamente. Teve algum conflito ali com quem trabalha com recrutamento, com psicóloga, que analisa perfil, teve alguma pegada assim? Não, cara, até se for pegar, por exemplo, da Skill, cara, até é demais falar assim, cara, tudo é muito bom, tá? Porque tipo o Léo, que é o meu sócio lá que cuida da parte de tecnologia junto, cara, é muito bom porque ele pega as coisas, é osmose praticamente, sabe? Sim. O time de dev é ótimo, o pessoal de RH é ótimo, todo que dá apoio é ótimo. Então, é muito legal. Mas a gente erra pra caramba, não aparece pra fora. Sim. Porque, tipo assim, ó, a gente erra, vamos lá, corrigimos. Tipo, a campanha de marketing que deu errada, centenas. Que deram certas, dúzias, sabe? Então, tipo, só que as que dão certo tem que pagar o erro lá, né? Uhum. Tipo, e-mails que a gente escreveu que não deram resultado, tem um monte. Mas, tipo, tem aqueles que salvaram a pátria, sabe? Óbvio que a gente geralmente mostra os que deram certo, mas a gente erra muito, tá? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que eu consegui ajustar no modelo mental. Tipo assim, cara, vai dar errado mesmo. Uhum. O que a gente tem que fazer é errar, sabe? Buscando o caminho do acertar. Tá? Essa que é a moral da história. Tipo, erramos com a intenção de acertar, uma hora dessa a gente vai acertar. O próprio exemplo do Conar. Cara, foi fantástico o evento. Fantástico. Esse evento de RH que teve em São Paulo. Sim. A gente acertou muito, mas um monte de coisa deu errada no meio do caminho. E a gente vai lá, conserta, muda. Olha, não vai dar para usar essa técnica. Vamos mandar no WhatsApp mesmo.
Não consigo, vamos fazer de outra forma. Cara, ajusta, tempo real. Tá? Tipo, trocar o pneu com o carro andando. Tinha uma propaganda da ITS que os caras construíram um avião em pleno voo. Tá? Às vezes, a gente, quem está em startup, todo mundo se sente assim. Tá? Tipo, o cliente, tu ainda não pregou as chapas do lado do avião, o cliente está lá com o vento na cara, mas tu tem que pregar as chapas para acertar. Sabe? E muitas vezes a gente se sente assim, porque a gente tem que ter um nível de entrega supra-sumo, né? E tu não tem tempo, então tipo, tu tem que mobilizar a equipe, tu tem que conscientizar, né? O nosso tempo de suporte na skill, tipo, todo mundo chama a gente de louco, tá? Mas tipo, a gente teve nos últimos meses média de 15 minutos de tempo de resposta, 7 minutos de tempo de resposta. Tecnicamente irreal, mas a gente trabalha com a galera, com o time, para eles entenderem que o cliente é o mais importante. E cara, vai acontecer do louco, tá dando treinamento, o outro vai ter que se ligar, olha, fulano tá dando treinamento, eu preciso responder o cliente dele, porque não vai dar pra gente manter o tempo se não responder. E agora? E a galera vai lá e faz, sabe? É importante a gente conseguir gerar no time esse espírito, sabe? Tipo, cara, a nossa meta tá lá, o nosso objetivo tá lá, a gente quer botar o cliente no centro, a gente quer que o concorrente se sinta muito menos que a gente, tá? E isso a gente tá conseguindo realmente é um game change, sabe? Tipo, botar num nível que a concorrência não consegue bater. E tá conseguindo, sabe? Mas porque é essa questão do espírito. Não é porque tu tem um treinamento de que tu tem que fazer isso, sabe? É as pessoas entenderem que o melhor para se fazer nesse momento é isso, sabe? E se der errado, a gente vai pedir desculpa e vai acertar, sabe? Tipo, é simples. Sim. Né? Então, mas é desafiador pra caramba, né? Que bacana. E Charlie, a gente está quase chegando no tempo regulamentar, mas ainda tem aqueles minutinhos de acréscimos que a gente queria te perguntar o seguinte: nessa tua trajetória tu já deve ter lido muitos livros, assistido filmes assim que te marcaram e que pode ajudar o pessoal de 40 anos ou mais a buscar uma nova capacitação. Conta pra nós 1 ou 2 ou 3 livros que te marcaram. Assim. Eu diria... tem um livro de cultura da Netflix que chama A Regra é Não Ter Regra. Diria que principalmente para quem tem esse modelo mais rígido, lê esse negócio, tá? Vai entender tipo como que os caras tiraram a maior parte das regras da empresa e isso dá um choque porque a gente acha que não vai dar certo. Tem Startup Enxuta, que é um livro super legal que fala como as startups se estruturam, a experiência que o autor passou, acho que é uma boa pedida. Tem um livro sobre Scrum, que é a arte de fazer o dobro na metade do tempo, né? Também muito legal, que o cara fala sobre esses paradigmas do método ágil, sabe? Eu acho que são livros que fazem com que a gente consiga olhar diferente, tá? Às vezes a gente tende a falar de coisas que deram certo, mas nesses livros tem muita coisa que deu errado, sabe? Então é importante a gente olhar e aprender com os erros dos outros e descobrir que dá pra fazer de forma diferente, tá? Acho que são dicas de leitura aí. Beleza. Alguma dica final para quem tá acima de mais de 40 buscando? Cara, aí já falou muita coisa, né? Só tá começando. Tá começando. A vida começa aos 40. Vamos ser animados. Cara, o que eu diria? Eu diria que no estado de vida que a gente tá, é muito mais fácil começar algo. Tá? Às vezes as pessoas dizem, não, já tô com 40, não vou começar algo. Cara, é o melhor momento. A gente já tem rede, a gente já tem relacionamento, a gente já resolveu o problema de grana na vida, a maior parte já criou seus filhos, os filhos já estão taludindo, já tem uma estrutura familiar. A gente tem, no meu caso, tem vários empregos, então, tipo, tu tem os relacionamentos de todos os lugares, tu tem gente boa em todos os lugares, te envolve com os melhores.
e chama os amigos para fazer junto, né? Como vocês estão fazendo aqui. Chama os amigos para fazer junto que acontece, sabe? Eu acho que é fantástico. Tem uma coisa que não tem erro. Que não precisa nem ter o pensamento de startup. Rogério, pega o vinho lá. Vinho da Serra. Né? Você está recebendo um vinho aqui da vinícola Salvatore de Flores da Cunha. Cabernet Sauvignon. Né? Isso aí, ó. Esse não tem erro lá para tomar com a Geraldine, com as crianças lá, nesse clima agora de inverno. Né? Muito legal, muito obrigado. Obrigado aí a Vinho da Serra. Beleza. Charlie, muito obrigado aí pela sua participação, pela seu depoimento, a troca, a sua história, né, que é muito ligada à tecnologia, startup, inovação, e que é necessário, né? Acho que mesmo que a gente não trabalhe ou não tenha uma ligação tão direta nisso, acho que é importante as pessoas terem essa mentalidade, esse mindset, né? Porque tem as pessoas que pensam que é totalmente uma coisa diferente, né? O cara não trabalha, o cara não faz nada, fica no computador o dia inteiro. Não é bem assim, né? Então acho que é bem legal trazer isso. Até nesse negócio da idade, tá? Tem um gap de mão de obra de TI, tá? Gigantesco. Tá? Se estima em algo 500 mil de vagas de TI aberto, de TI mesmo, né? Não só comercial, mas programador, analista, esses caras. E só vai piorar. Se estima que isso chegue a 4, 5 milhões em 3, 4 anos. Tá? Então, tipo, só vai piorar. E a TI, em média, paga salários melhores do que as outras áreas. Tá? Então, eu diria assim, ó, se está pensando em trocar de carreira, a TI é uma opção boa. Tudo é dados hoje, estatística, análise. A TI é uma ótima opção, sabe? E, no passado, a gente até tem aquela ideia lá dos dinossauros, né? Dos caras mais velhos, mas, cara, os que mais entendem de pessoas são as pessoas mais velhas. Tá? E principalmente para funções como análise, cara, precisa de gente com experiência de mundo, sabe? É estratégico, tá? Beleza, Charlie. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Então, quero dar o nosso boa noite. Nos acompanhe pelas redes sociais, programa Segundo Tempo. E até o próximo programa. Algum comentário a mais, hein? Foi uma aula, Charlie. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Isso aí, pessoal. Se quiserem conectar lá, Charlie Macedo no LinkedIn, lá, isso, por favor, se conectem. Fala as redes e estava esquecendo. Charlie Macedo no Instagram e Charlie Macedo lá no LinkedIn também. E a Skill? Skill, Instagram é SkillBR. Tá. SK? SKIELBR, tá? BR. Beleza. O site é skill.com.br. Tá? Beleza. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Isso aí. Até mais, gente. Tchau. Valeu. Então. Maravilha. Muito obrigado. Pô, não sabia que tu era lá da Zona Sul, cara. Que ano que se formou na escola técnica? Vamos comer agora, né? 94. Se formou antes. Eu me formei em 97. 95 em real foi o ano que eu me formei e vim pra cá. É que todo mundo vinha pra Serra ou pra Curitiba, né? Era os currículos... Cara, eu tinha uma casa que eu podia ficar uma semana aqui do amigo meu. Negociei com ele lá e tinha grana do meu 386 que eu vendi. Vivi na cara e coragem. Uma semana, 3 dias consegui emprego.